Olá, viva família, sejam bem-vindos ao canal MC Eletricista Profissional. Saudações, amados eletricistas, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Família, hoje vim dar a aula 2 do nosso curso Eletricidade Instaladora. Mas antes de eu começar com a aula, gostaria que você que está me assistindo nesse exato momento me brindasse com like, comentar, deixar dúvida, compartilhar o vídeo para eu ganhar mais power para fazer vídeo para si eletricista. E você que deseja dos meus serviços, falo de instalação elétrica, precisa de um técnico, não tem problema na tua instalação, eu estou disponível. Antes, sem levar o tempo, vamos ao que nos interessa. A nossa aula de hoje será sobre grandezas físicas. Serão 4 grandezas fundamentais que nós iremos abordar nessa aula. Mas hoje só iremos falar de 3. A quarta grandeza iremos ver na próxima aula. Hoje iremos falar de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. É assim. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica, meus caros. Tensão elétrica, também chamado de diferencial de potencial, é a força que impulsiona os movimentos, ou é a força que impulsiona os eletrões livres nos condutores, ou é a força que empurra os eletrões nos fios. Por exemplo, dois exemplos de torneira de água. Aquela força que se faz para sair a água, nós chamamos de tensão. Aquilo é que é a tensão elétrica. Tensão elétrica, a sua medida é em volt. É medido em volt. O instrumento de agora o instrumento de medição é voltímetro. Tensão elétrica é dado em volt. Nós temos 2 tipos de tensão elétrica. Temos tensão elétrica contínua e tensão elétrica alternada. O que é isso de tensão elétrica contínua? Tensão elétrica contínua, até o nome já diz, contínua. Tensão elétrica contínua é a tensão que não muda de sentido no seu percurso. Enquanto a tensão alternada, a tensão elétrica alternada, inverte o sentido várias vezes por segundo. Tensão elétrica alternada inverte o sentido, ou muda de sentido várias vezes por segundo. E temos classificações da tensão elétrica. Tensão elétrica é classificado em tensão elétrica ou em alta tensão, quer dizer, em alta tensão, em média tensão e baixa tensão. Quando é que é alta tensão, podemos dizer que é alta tensão quando a tensão está acima de 36 kV até aos centenas de kV. Isso aí é que é alta tensão. Média tensão, quando estiver acima de 1 kV até aos 36 kV.
estamos na média tensão. Baixa tensão. Baixa tensão é de 0 aos 1 kV. 1 kV, sabemos que 1 kV equivale a 1000 volts. Ok. Vou recapitular sobre a tensão. Eu disse que a tensão elétrica é a força que impulsiona os eletrões livres nos condutores, ou é o movimento. Não é movimento, é a força que empurra os eletrões nos fios. A sua medida é em volts. O instrumento de medição é voltímetro. O símbolo é a letra V. Tipo de tensão: temos tensão elétrica contínua, tensão elétrica alternada. Eu disse que tensão elétrica contínua é aquele que não muda do sentido, está sempre no mesmo sentido. Alternada, tensão elétrica alternada. Os eletrões invertem o sentido várias vezes por segundo, ou muda de sentido várias vezes por segundo. Classificação da tensão elétrica: temos alta tensão, média tensão e baixa tensão. Alta tensão acima dos 36 kV até aos centenas de kV. Média tensão acima de 1 kV até aos 36 kV. Baixa tensão é dos 0 até a 1 kV. 1 kV equivale a 1000 volts. Não esquece disso. Vamos à segunda grandeza, que é a corrente elétrica. Enquanto a tensão elétrica empurra os eletrões, a corrente elétrica é o movimento feito pela tensão elétrica. O que é isso? Corrente elétrica é o movimento ordenado de eletrões livres nos condutores. Corrente elétrica é o fluxo dos eletrões, é o fluxo ordenado dos eletrões livres nos fios. Corrente elétrica é medido em ampere. O instrumento de medição é amperímetro. O símbolo é a letra A, A maiúsculo. Também temos tipos de corrente: corrente contínua e corrente alternada. Mesma coisa que acontece com a tensão elétrica. Quando é contínua, é que não muda de sentido. Quando é alternada, muda de sentido. Recapitulando sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos eletrões livres nos condutores. E a sua medida é ampere. O instrumento de medição é amperímetro. O símbolo é a letra A. Tipos de corrente: contínua, corrente elétrica alternada. Contínua, sempre no mesmo sentido. Alternada, muda de sentido
periodicamente ou várias vezes por segundo. Ok. Vamos à última grandeza da nossa aula de hoje, que é a resistência elétrica. O que é isso de resistência elétrica? Resistência nada menos que a oposição à passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica é a oposição de passagem de corrente elétrica. Depende, presta bem atenção, depende do material, comprimento e a espessura dos condutores. Resistência. A dificuldade que a corrente elétrica encontra-nos, ou a passagem de a corrente elétrica encontra nos condutores, a dificuldade de passagem, né? A dificuldade de passagem da corrente elétrica nos condutores nós chamamos de resistência elétrica. Resistência elétrica é medida em Ohm. Falando de Ohm, vamos lá ver a lei, o que ele diz, o Ohm. Vou dar agora ler sobre a lei de Ohm. Ohm relacionou tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. O que diz Ohm? Ohm diz que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Por sua vez, a resistência elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica. Meus caros amigos, meus caros eletricistas, a nossa aula, antes de eu terminar, deixa eu recapitular um pouco, para você perceber bem. Resistência elétrica, começo de tensão elétrica. Tensão elétrica é a força, que impulsiona os eletrões livres nos condutores. Enquanto a tensão é a força que empurra os eletrões, enquanto a tensão empurra eletrões, provoca um movimento. Aquele movimento chamamos de corrente elétrica. Mas aquela dificuldade que encontramos naquele movimento, nós chamamos de resistência elétrica. Lei de Ohm. Ohm diz que corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Por sua vez, a resistência elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica. A nossa aula termina aqui. Um forte abraço, um beijo e